Sabe, nós nos reunimos para adorar o Senhor e nos movemos em Sua presença. E às vezes a gente fica assim: Senhor, eu quero mais estar perto de Ti. Eu quero me envolver mais com o Senhor, entrar numa outra dimensão, num outro nível de intimidade contigo. Há um texto no livro de Mateus, capítulo 11, o versículo 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe, a gente às vezes fica esperando o momento de conseguir entrar num âmbito de adoração, de nos rendermos diante do Pai, de adorar Ele na beleza da Sua santidade, de proclamar a Sua majestade. Mas a verdade é que muitas das vezes nós andamos sem conseguir andar da forma devida, porque há uma sobrecarga sobre nós, um peso extra que nos prende e nos impede de nos locomovermos na velocidade e na estabilidade que é necessária. E a gente assiste, você que está em casa, de repente está aí falando: eu queria estar me entregando, me envolvendo nisso, mas existe um peso que te impede de conseguir se mover em Deus. E o interessante é que no versículo anterior, Jesus está falando sobre somente quem conhece o Filho é o Pai, somente quem conhece o Pai é o Filho, e somente pode conhecer o Pai aquele que o Filho lhe apresentar. E depois ele fala: vem a mim. Porque o problema de você se conectar comigo e com o Pai é o peso que te impede de chegar até mim. E a gente passa por essas pressões da vida, esse pesar no coração, e nós não conseguimos nos mover como deveria, porque há uma pressão, há um peso que ao invés de nos permitir nos mover, ele começa a nos paralisar. Nós não podemos, nós não conseguimos carregar este peso, porque não é um peso natural, é uma sobrecarga. Precisamos ser aliviados, libertos, liberados dessa sobrecarga. E essa sobrecarga vem de muitas formas. Um dia, Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, há algo que vai acontecer entre mim e você, Pedro. Pedro fala: eu vou morrer pelo Senhor, eu faço tudo por ti. E ele fala: você vai me negar. E Pedro não acredita naquilo que o Senhor havia falado para ele, e ele não consegue ouvir aquela palavra profética ao seu respeito. Mas no findar daquela madrugada, Pedro de fato fez aquilo que o Senhor havia dito que ele negaria. E após negar, ele se depara com um olhar que cruza até ele. É o olhar de quem? De Jesus. Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus, e o olhar de Jesus não é um olhar qualquer. Pedro era um homem que estava acostumado a ser recriminado, estava acostumado com as pancadas da vida, estava acostumado pelo seu jeito atrapalhado de ser, grosseiro de ser, ele estava acostumado a receber pancadas, mas naquele instante o que ele recebe é um olhar de amor de Jesus em sua direção. E quando ele recebe aquele olhar de amor, ele sente um arrependimento no seu coração, ele começa a chorar. E é engraçado o modo que nós reagimos com um olhar de amor, porque às vezes quando nós erramos, esperamos receber uma palavra dura, uma palavra de condenação, uma palavra de recriminação, um olhar de peso sobre nós, mas ele recebe um olhar de amor, e esse olhar de amor o constrange e ele foge.
Jesus morre e ressuscita e Pedro está pescando. Pedro voltou a pescar, Pedro voltou a fazer aquilo que ele um dia havia abandonado por amor ao Senhor. Por quê? Porque ao sentir o olhar de amor, ele não soube lidar com aquele tipo de olhar. E ele teve uma autocondenação sobre si próprio. Houve um peso em seu coração, um peso em sua alma, do qual ele próprio se desqualificava como alguém que poderia fazer a obra do Senhor. Ele olhava para si próprio e dizia: eu não posso ser um discípulo, eu não posso anunciar o Evangelho. Por quê? Porque eu errei, eu falhei, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer no correto, mas no momento em que era para eu manter firme a minha fé, que era para eu manter a minha postura, eu não consegui me manter, e agora eu vou voltar para fazer o que eu fazia antes. Você de repente está na sua casa nessa hora, e você no seu coração só tem um pensamento: preciso voltar a fazer o que eu fazia antes, porque Jesus não consegue me amar como eu deveria me amar. Na verdade, o problema não está no amor de Jesus, está em você próprio, porque você se recrimina por aquilo que você fez. E os pesos e as pressões que sobreveio contra a sua vida, ao invés de te aproximar do Senhor, tem criado um distanciamento cada vez maior. É isso que o peso faz: nos paralisa, nos distancia e não nos permite chegar no lugar que estava proposto. Livra-se dessa sobrecarga nessa noite, nessa madrugada. Talvez você fale: mas Leonardo, eu não falei como Pedro falhou. O peso que eu tenho na minha vida, que tem me impedido de conseguir avançar, de absorver o reino e viver aquilo que Deus quer para a minha vida, é porque um dia eu fui traído, um dia eu fui abandonado, um dia eu fui violentado, e há marcas na minha alma, há pesos enormes sobre mim, do qual eu não consigo me livrar. E hoje eu estou paralisado, estático, sem conseguir avançar naquilo que o Senhor quer para a minha vida. Ou talvez você não foi a pessoa que foi abusada, violentada, que sofreu uma traição, que foi abandonada. Talvez você é a pessoa que abandonou, que traiu, que violentou, que roubou, que matou. E quando você olha para a sua vida, a única coisa que você consegue enxergar é o peso da condenação massacrando você, te oprimindo, te colocando para baixo. E você não aguenta mais lidar com essa situação, e o que você mais quer é ser aliviado. As palavras do Senhor é o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para você. E a sua pergunta talvez seja: mas como é que eu posso? Você só precisa se aproximar dele. Só precisa se aproximar dele. Mas eu estou agora na minha casa, eu estou agora num lugar totalmente inadequado. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa o momento. O que importa é que os braços de amor de Jesus estão estendidos para você. E ele diz que um coração quebrantado e contrito ele não despreza. Você quer se aproximar dele? Se quebrante nessa hora e fala: Senhor, eu não tenho forças para andar, eu não consigo caminhar, não há forças em mim, mas entenda uma coisa: nos braços dele é o seu descanso, e ele está chamando você, ele está chamando você, ele está chamando você. Vem a mim, 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 porque eu vou dar alívio para a sua alma. Feche os seus olhos nesse momento.
Oh Deus, não há dimensões de esfera de alcance para a tua presença. Pessoas que abandonaram o chamado, Senhor, por causa de alguma coisa que aconteceu no ministério, no seu ambiente de relacionamento cristão. Veio um peso, uma sobrecarga que ele não soube lidar. Pessoas que foram fragilizadas em suas vidas, ó Pai, que têm lutado dia após dia para lidar com o abuso sexual, com a violência doméstica, com o abandono, porque não conheceram os pais. Alguém que entregou a sua vida em infidelidade para alguém e foi traído. Pessoas que um dia roubou a confiança de alguém e traiu, que não soube lidar com as suas emoções e violentou. E agora, ó Pai, estão com os corações despedaçados. Há um jugo sobre eles que eles não podem carregar. Mas o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Nessa hora, Pai, vá lá de encontro a ela. Venha com refrigério para a alma. Pegue-a em seus braços de amor. Essa noite é uma noite de reconciliação, de reaproximação. Somente em teus braços, Pai, nós conseguimos o descanso necessário. Não adianta querer entrar em tua presença para criar um ambiente de adoração, Pai, com peso. Que toda a amargura da alma, tristeza, palavras que entraram no coração, que fizeram nos perder a esperança da tua promessa, Senhor. Circunstâncias que se levantaram contra nós, dos quais parecem ser somente noites enegrecidas e o dia parece não raiar. Oh, palavras malditas, promessas não estabelecidas, sentimentos que invadiram nossa alma. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora e clamamos: vem sobre nós, alivia-nos, ó Pai, porque nós queremos com liberalidade, com corações abertos, nos abrir para Te adorar nessa noite. Nossas vidas são Tuas, faça sobre nós o Teu querer, faça sobre nós o Teu querer, nós somos Teus, Pai. Faça sobre nós a Tua vontade.